Fala, Champs! Tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de revisão de biologia. Na aula de hoje, vamos estudar o citoplasma das células. Vamos lá, Champs! Quando a gente vai estudar o citoplasma das células, a gente divide em 3 etapas. Na primeira etapa, estudamos a composição do citoplasma sem as organelas citoplasmáticas, ou seja, a parte líquida do citoplasma. Logo em seguida, estudamos o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, é o que dá a forma da célula, é o que participa das movimentações da célula. E por último, e não menos importante, as organelas citoplasmáticas. Cada organela citoplasmática, Champs, ela vai ter uma função fundamental para manter o bom funcionamento das células e o bom funcionamento dos organismos. Bom, a respeito do citosol é o seguinte: citosol é a parte líquida do citoplasma, é a solução do citoplasma. É formado por água, sais minerais, proteínas, glicoses, lipídios, aminoácidos, entre outras substâncias. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o citoplasma e remover todas as organelas, aquele espaço que sobra é o citosol. E o citosol tem tudo isso daqui. A composição química do citosol, as proporções aí de água, sais minerais, proteínas, enfim, vai depender também da função e do tipo daquela célula. Já o citoesqueleto será o esqueleto da célula, a estrutura intracelular, tá? Essa estrutura intracelular, ela é constituída por filamentos e tubos de proteína. Esses filamentos e tubos de proteína, eles são responsáveis por definir a forma da célula e organizar a estrutura interna dessa célula. Como exemplo de filamentos do citoesqueleto, podemos ter aqui, o filamento intermediário, os microtúbulos e também os filamentos de actina. Então, todos esses filamentos aqui, perceba que ele está dando a forma, está dando a sustentação para a célula, e também alguns filamentos eles estão associados a organelas. Então, quando a organela precisa se mover dentro da célula, na verdade, quem está fazendo isso é o citoesqueleto. E, finalmente, vamos aí o que é mais cobrado nas provas, as organelas citoplasmáticas. Vamos fazer uma revisão geral aqui, as principais funções de cada uma das organelas. Primeiro, a respeito dos centríolos. Os centríolos, eles são formados por esses microtúbulos aqui, que têm função na formação do fuso acromático. O fuso acromático, Champs, é uma estrutura responsável pelo processo de divisão celular. Um assunto que a gente vai ver mais para frente. Então, quando uma célula precisa se dividir, ela vai condensar os seus cromossomos e conduzir os seus cromossomos até o centro da célula, até a placa equatorial, para poder realizar o processo de divisão. Divisão celular. Beleza? Além dessa função de ajudar no processo de divisão celular, os centríolos, eles também fazem parte da constituição dos cílios e dos flagelos. Você sabe a diferença entre cílios e flagelos? É o seguinte, vou desenhar aqui em cima para você. Imagina que nessa célula daqui, eu vou desenhar uma célula que tem flagelo. Então, o flagelo, geralmente é um filamento longo. Células que apresentam flagelo têm poucas unidades. Uma, geralmente duas. Agora, uma célula que é considerada uma célula ciliada, os cílios, eles são encontrados em tamanho menor do que os dos flagelos, mas em maior número. Então, essa é a diferença entre os cílios e os flagelos. Beleza, Champs? Olha ele aí, A função dos cílios e flagelos é a função de locomoção. Olha aqui essa imagem. Tá bem melhor do que esse desenho que eu fiz aqui, não é, Champs? Mas tá aí, deu para entender direitinho. Bom, a próxima organela são os ribossomos. Os ribossomos, eles são fundamentais para o processo de síntese proteica. Lembrando, Champs, que proteína é a substância orgânica mais abundante nos seres vivos. Essa proteína, ela vai apresentar funções essenciais para manter o funcionamento, para manter o metabolismo dos organismos. Então, o ribossomo,
ele está fazendo aqui nessa imagem, champs, um processo de tradução, um processo de síntese proteica. Então, conforme o RNA mensageiro vai sendo lido aqui pelo ribossomo, as proteínas vão sendo formadas aqui, ó. Os aminoácidos vão sendo colocados aqui para poder formar a proteína. Lembrando, champs, que dentro do nosso ribossomo existe o RNA ribossomal, que dá a propriedade desse ribossomo conseguir ler a mensagem que tem no RNA mensageiro. Continuando aí a respeito das nossas organelas, vamos conhecer agora o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é classificado em dois: retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, ele recebe esse nome porque ele vai apresentar, ó, ribossomos aderidos na sua membrana. Então tá aqui, ó. Ribossomos aderidos à membrana. Retículo endoplasmático rugoso. Você sabe que os ribossomos são responsáveis pelo processo de síntese de proteína. Então, se você tem ribossomos aderidos à parede do retículo endoplasmático rugoso, significa que essa organela está associada à síntese proteica. Então, qual seria a diferença, então, da proteína produzida pelos ribossomos que estão livres no citoplasma da célula e os ribossomos que estão aderidos à parede do retículo endoplasmático rugoso? A diferença é simples, champs. Aqueles ribossomos que estão livres no citoplasma, eles vão produzir proteínas para a própria célula, proteínas que a célula vai utilizar. Já os ribossomos que estão aderidos à parede do retículo endoplasmático rugoso, geralmente vão produzir proteínas para exportação, seja proteína para exportação ou proteína que também será utilizada pela célula, como por exemplo a produção de enzimas digestivas que vão atuar no processo de digestão intracelular. Beleza, champs? Então não esquece disso. Ribossomos livres, a célula vai utilizar essas proteínas. Ribossomos aderidos ao rugoso, geralmente essas proteínas são para exportação. Já o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos aderidos. Então é só você observar aqui nessa estrutura. Não tem ribossomos aderidos. Aqui também não, aqui também não. Então, esse retículo endoplasmático liso, ele não vai ter função de síntese proteica. Ele vai ter função de síntese de lipídios. Esse retículo endoplasmático liso, ele está associado a processos como, por exemplo, de desintoxicação. Por isso que as células do nosso fígado, elas vão apresentar o retículo endoplasmático liso mais desenvolvido, porque o nosso fígado ele está associado a esse processo de desintoxicação. As células musculares, por exemplo, vão apresentar o retículo endoplasmático liso com função de armazenar cálcio. Então a gente pode encontrar também o liso bastante desenvolvido em células musculares. Um outro exemplo é em relação às nossas gônadas, sejam gônadas masculinas ou gônadas femininas. O retículo endoplasmático liso dessas células são desenvolvidos também, porque essas células elas estão produzindo uma grande quantidade de hormônios sexuais, como por exemplo, testosterona nos homens, estrógeno e progesterona nas mulheres. Beleza, champs? A próxima organela é o aparelho de Golgi. Essa organela ela vai ter função fundamental para o empacotamento e exportação das substâncias, síntese de carboidratos, formação de lisossomo e também formação do acrossomo. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma célula precisa produzir uma proteína e essa proteína será exportada. Proteína para exportação, você já sabe, que é produzida no retículo endoplasmático rugoso. Então, a proteína ela será produzida no retículo endoplasmático rugoso, depois transferida para o aparelho de Golgi, onde ela será armazenada e empacotada para a exportação. Vamos imaginar agora que a célula precise produzir uma proteína de membrana que vai estar associado a um carboidrato, como por exemplo, uma glicoproteína. Então essa proteína será produzida no retículo endoplasmático rugoso, será transferido para o aparelho de Golgi, onde no aparelho de Golgi acontecerá a adição dos carboidratos nessas proteínas.
para poder formar a glicoproteína e finalmente ela ir para a membrana plasmática. Os lisossomos, eles são organelas citoplasmáticas também. Então o aparelho de Golgi vai produzir esse lisossomo e esse lisossomo vai atuar no processo de digestão. Daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. E o acrossomo é uma estrutura encontrada nos espermatozoides, James. Então veja, você lembra aí das principais partes do espermatozoide? Vou botar aqui em cima para você, ó. O espermatozoide ele vai apresentar a cabeça, a peça intermediária e o flagelo. Na cabeça do espermatozoide, a gente vai encontrar uma estrutura riquíssima em enzimas digestivas, que vão servir aí para ajudar o espermatozoide a penetrar no ovócito secundário durante a fecundação. Essa estrutura daqui, em roxo que eu estou destacando, é exatamente o acrossomo, formado a partir do aparelho de Golgi. Então, só para complementar aqui a estrutura do espermatozoide. Então, além do acrossomo, a gente encontra também o núcleo, né? O núcleo haploide, que vai apresentar a metade do número de cromossomos aí masculino. Na peça intermediária, encontramos as mitocôndrias, que tem função de energia, e essas mitocôndrias elas vão dar energia para bater esse flagelo, ó. Esse flagelo vai se locomover. Beleza, champs? Os lisossomos são organelas membranosas produzidas no aparelho de Golgi que tem a função de realizar a digestão intracelular. Observe essa imagem daqui, ó. Está acontecendo um transporte, que é o transporte em bloco, olha aqui, ó, do tipo pinocitose, né, porque está formando pinossomo, e aqui do outro lado está formando, ó, um fagossomo, tá aqui o fagossomo, porque foi fagocitado, formação de pseudópodes. Então veja, esse pinossomo e esse fagossomo que foi formado aqui, ó, eles precisam ser digeridos. Porque se acontecer o transporte em bloco, significa que essas substâncias são grandes demais para passar pela membrana. Então ocorre a formação dessas vesículas alimentares, para poder essas vesículas alimentares se fundirem com os lisossomos. Então tá aqui os lisossomos, ó. Lisossomo é isso. É uma bolsa cheia de enzima digestiva, ó, que foi produzido no aparelho de Golgi. E aí o que é que vai acontecer? Esses lisossomos, chamados de lisossomos primários, por que primário? Porque não está fazendo digestão, eles vão se fundir ao fagossomo e vão se fundir ao pinossomo. Aqui, olha, está acontecendo a digestão daquilo que foi fagocitado e digestão daquilo que sofreu pinocitose. Quando está acontecendo digestão no lisossomo, a gente diz que é um lisossomo secundário. Beleza? Então, os lisossomos são extremamente importantes para esse processo de digestão intracelular, tá bom? Agora, essa digestão intracelular, ela não acontece apenas com o que vem de fora não, tá? Pode acontecer também isso daqui, ó. Vamos imaginar que essa mitocôndria daqui é uma mitocôndria inativa, uma mitocôndria que não serve mais para nada. Então, o que é que vai acontecer? Os lisossomos vão digerir aquela mitocôndria para poder reaproveitar os seus nutrientes. Nesse caso daqui, a gente tem um tipo de digestão chamada de digestão autofágica, quando o lisossomo digere parte da própria célula, digestão autofágica. Quando o lisossomo digere algo que veio de fora da célula, né, como aqui, por exemplo, da pinocitose ou da fagocitose, a gente chama isso aqui de digestão heterofágica, aquilo que veio de fora. A próxima organela é o peroxissomo. O peroxissomo está envolvido na oxidação de substâncias orgânicas, da desintoxicação no fígado e também ele vai apresentar enzimas específicas para realizar isso, chamadas de peroxidases ou catalases. Não confundir peroxissomo com lisossomo, tá bom, champs? Lisossomo é digestão intracelular, seja ela autofágica ou heterofágica. Peroxissomo, ele vai oxidar substâncias orgânicas. O peroxissomo, ele vai participar da desintoxicação do teu corpo, aquela desintoxicação que acontece lá no fígado. Então, por exemplo, quando você consome álcool, quando você toma algum tipo de remédio, quando tem alguma substância que precisa ser oxidada, que precisa ser quebrada, quem vai fazer isso é o peroxissomo. Beleza, champs?
Mais uma organela aqui, ó, os vacúolos. Vacúolo é simplesmente um espaço dentro da célula, é uma bolsa dentro da célula. Dependendo do tipo de vacúolo, o tipo de vacúolo vai depender do tipo de função que aquele espaço está exercendo. Por exemplo, se esse espaço dentro da célula serve para fazer digestão, então esse tipo de vacúolo é vacúolo digestivo. Se dentro desse espaço está acontecendo contração, como por exemplo o que está tendo aqui nesse paramécio ciliado, né? Aqui nesse paramécio ciliado existe um vacúolo contrátil responsável por expulsar o excesso de água dentro dessa célula. Então ele está contraindo, vacúolo contrátil. E nas células vegetais, geralmente esses vacúolos estão associados a armazenamento de substâncias. Então você pode chamar vacúolo de armazenamento ou simplesmente vacúolo vegetativo ou vacúolo vegetal. A próxima organela são as mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular e, consequentemente, produção de ATP. Então é uma organela que vai utilizar a glicose que a gente obtém na alimentação e vai quebrar essa glicose para poder produzir ATP. Vamos ter uma aula ainda sobre respiração celular, não se preocupe, a gente está vendo apenas a função geral da mitocôndria. Temos também uma outra organela energética, né, o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. A fotossíntese é uma reação química que vai produzir açúcar. Então, por exemplo, um animal, ele não pode produzir açúcar, então ele tem que obter na sua alimentação, já que nós, animais, somos heterotróficos, nós não produzimos o nosso próprio alimento, então temos que comer. Quando esse alimento, quando essa glicose entra na nossa célula, acontece a respiração celular, que é a quebra dessa glicose para produzir ATP. No caso das plantas, são organismos autotróficos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Então, a planta ela vai produzir o açúcar e também vai utilizar esse açúcar na respiração. Então, planta ela tem cloroplastos e mitocôndria. Animal tem apenas a mitocôndria. Beleza, champs? Essa foi a nossa aula de citoplasma. Até a próxima!